Como um homem pode destruir aquilo que mais ama precisamente no momento em que mais ama? Esta é uma pergunta que atormenta milhões de pessoas. Uma pergunta que não encontra resposta na moralidade simples, nem nos julgamentos apressados. Estudos sobre infidelidade revelam algo perturbador. 56% dos homens que traíram afirmam estar felizes ou muito felizes em seus casamentos no momento da traição. Não estavam infelizes, não estavam em crise, não odiavam suas parceiras. Pelo contrário, amavam. E ainda assim, traíram. Imagine um homem olhando nos olhos da mulher que ama, sentindo amor genuíno, gratidão, admiração. 3 dias depois, ele está nos braços de outra mulher. Quando confrontado, ele diz algo que parece absurdo. Eu não sei o que aconteceu. É como se outra pessoa tivesse feito aquilo. Eu amo minha esposa. Ele não é monstro, ele não é sociopata. Então, o que está acontecendo nas profundezas invisíveis de sua psique? A resposta não está na superfície dos comportamentos, está nas camadas ocultas do inconsciente. E foi Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço que revolucionou nossa compreensão da mente humana, quem nos ofereceu a chave para decifrar esse mistério. Jung viveu entre 1875 e 1961. Colaborou com Freud, mas depois rompeu com ele porque percebeu algo que Freud não via. O inconsciente não é apenas repositório de traumas sexuais reprimidos, é um universo complexo, povoado por forças arquetípicas, símbolos coletivos e, principalmente, por aquilo que ele chamou de a sombra, a parte de nós que preferimos não reconhecer. E hoje, a neurociência contemporânea confirma as intuições de Jung. Estudos sobre fragmentação neural e comportamento contraditório mostram que o cérebro humano não funciona como unidade monolítica, funciona como arquipélago, múltiplos centros de processamento que nem sempre se comunicam. E quando essa comunicação falha, comportamentos contraditórios emergem. A tese que vou apresentar a você hoje é esta: a traição masculina não é falha moral isolada. É sintoma visível de uma guerra invisível entre partes não integradas da psique, especialmente aquilo que Jung chamou de a sombra, o eu que nunca aprendemos a reconhecer. Hoje você vai compreender por que alguns homens traem, não por falta de amor, mas por excesso de inconsciência. E como essa verdade pode iluminar não apenas relacionamentos, mas o próprio caminho para se tornar inteiro, com a consciência iluminada pelo saber. Deixe-me contar a história de Roberto. Roberto tem 47 anos, engenheiro civil, casado há 20 anos com Ana, 2 filhos, pai amoroso, marido presente, homem respeitado na comunidade. Certo dia, Roberto traiu Ana com uma colega de trabalho. Não foi planejado, não foi vingança, simplesmente aconteceu. Quando Ana descobriu, o casamento quase terminou. Roberto procurou terapia. E na primeira sessão, disse algo que a terapeuta anotou textualmente: "Eu amo minha esposa. Isso não faz sentido nenhum. É como se outra pessoa tivesse feito aquilo. Não consigo me reconhecer naquele ato." A terapeuta fez a pergunta certa. E se não foi outra pessoa, mas outra parte de você? Roberto ficou em silêncio, porque pela primeira vez, alguém tinha nomeado o problema real. Este não é caso isolado. Existe um fenômeno que os psicólogos chamam de vidas duplas. Homens que mantêm 2 relacionamentos por anos, às vezes décadas, sem que nenhuma das parceiras saiba da existência da outra. E aqui está a pergunta que ninguém faz: como alguém sustenta tamanha contradição sem desmoronar? A resposta está na estrutura da psique humana. Imagine a mente não como algo sólido, mas como um arquipélago. Um conjunto de ilhas de consciência separadas por vastos oceanos de inconsciente. Cada ilha tem suas próprias regras, seus próprios desejos, seus próprios versões de quem eu sou. A ilha número 1 diz: sou marido fiel, amo minha esposa, jamais a trairia. A ilha número 2 sussurra: sinto-me atraído por novidade, preciso sentir-me desejado, quero aventura. E aqui está o problema. Cada ilha acredita ser o eu verdadeiro. Cada uma age como se fosse a única. E quando você vive inconsciente dessas múltiplas ilhas, uma delas pode agir sem que as outras saibam. A traição, nesse sentido, não é decisão unificada do ser completo. É insurreição de uma ilha contra o continente inteiro. Você conhece a história de Lev Tolstói?
O grande escritor russo que escreveu sobre amor, compaixão e moralidade com profundidade incomparável, mas em sua vida pessoal tratava sua esposa com indiferença cruel. Em seus diários íntimos, Tolstói confessou algo devastador. Sou vários homens em um só corpo, e cada um deles age como se fosse o único. Tolstói não era hipócrita no sentido comum, ele estava fragmentado. E essa fragmentação é a condição humana não examinada. Mas por que isso acontece? Por que a psique se divide assim? Para entender a traição, precisamos descer às profundezas da teoria junguiana. Jung disse algo que deveria estar gravado na consciência de todo ser humano. A sombra é a pessoa que você preferiria não ser. Preste atenção nesta definição. A sombra não é um mal puro, não é demônio interior. É simplesmente o conjunto de características, impulsos e desejos que você julga inaceitáveis. E porque julga inaceitáveis, você os empurra para o porão do inconsciente. Mas aqui está o que Jung descobriu. Aquilo que você nega não desaparece. Ganha vida própria, ganha autonomia, ganha energia psíquica. E um dia age sem a sua permissão. No caso da traição masculina, a sombra geralmente contém 3 elementos: desejos sexuais não reconhecidos conscientemente, impulsos de novidade e aventura que foram sacrificados em nome da responsabilidade e necessidades profundas de validação masculina que nunca foram satisfeitas de forma saudável. Mas existe outro conceito junguiano ainda mais relevante: a ânima. A ânima é a imagem feminina interior que todo homem carrega. É o arquétipo do feminino dentro da psique masculina. E aqui está o problema. Quando um homem não integra a sua ânima conscientemente, ele a projeta nas mulheres ao seu redor. Ele busca em parceiras externas aquilo que deveria reconhecer internamente. Imagine um homem que se casou jovem. Sua esposa representava no início do relacionamento a mulher aventureira e livre. Mas com o passar dos anos, ele mesmo começou a cobrar dela seriedade, responsabilidade, maturidade. Ele reprimiu nela aquilo que inicialmente o atraiu. Anos depois, ele conhece outra mulher que parece livre e aventureira, e sente atração irresistível. Mas veja o que está acontecendo. Ele não está simplesmente atraído por outra pessoa. Está atraído por um aspecto de sua própria ânima que ele reprimiu na esposa e nunca integrou em si mesmo. A outra mulher é tela de projeção. Ele está buscando externamente uma parte de si que nunca reconheceu internamente. Robert Johnson, analista junguiano contemporâneo, resumiu perfeitamente. Projetamos no mundo aquilo que não conseguimos integrar internamente. E a neurociência moderna confirma essas intuições. Estudos sobre processamento emocional no cérebro masculino mostram que homens tendem a compartimentar experiências emocionais de forma mais intensa que mulheres. Essa especialização hemisférica permite que diferentes centros do cérebro mantenham informações sem integração completa. Em termos práticos, isso significa que um homem pode genuinamente sentir amor pela esposa em um contexto e desejo por outra mulher em outro contexto, sem que essas duas experiências se encontrem conscientemente. Não é esquizofrenia, é fragmentação psíquica normal em estado não integrado. Deixe-me oferecer 2 metáforas para tornar isso visual. Primeira metáfora: o teatro da persona. Imagine que todo homem é ator em um grande teatro, e esse ator usa máscaras diferentes em palcos diferentes. A máscara do marido fiel, a máscara do profissional respeitável, a máscara do pai exemplar. Jung chamou essas máscaras de persona. São os papéis sociais que desempenhamos. E não há problema nenhum em ter personas. O problema surge quando você se identifica completamente com a máscara, quando você esquece que há um rosto verdadeiro sob ela. Por trás do palco, o self autêntico, aquele que tem desejos contraditórios, que sente atração por múltiplas possibilidades, que possui polaridades. Esse self grita por reconhecimento. A traição é o momento em que o ator cansado arranca a máscara no meio da peça. Segunda metáfora: o reservatório psíquico. Imagine que desejos e impulsos não reconhecidos são como água em um reservatório. Todo dia você adiciona mais água.
desejo sexual que você nega, necessidade de aventura que você reprime, anseio por validação que você julga como fraqueza. E quanto mais você nega a existência desse reservatório, maior fica a pressão interna. A traição não é decisão consciente, é rompimento da barragem quando a pressão excede a capacidade de contenção consciente. Agora, observe este ciclo que descreve a anatomia completa da fragmentação não integrada. Primeiro, a repressão. Ainda jovem, o homem aprende que certos impulsos são errados. Desejo sexual intenso? Vergonhoso. Necessidade de aventura? Irresponsável. Vulnerabilidade emocional? Fraqueza. E ele empurra tudo isso para a sombra. Segundo, a construção da persona. Ele molda-se ao papel social esperado. Torna-se o homem de bem, marido provedor, pai responsável. E esse papel é genuíno, não é fingimento. Ele realmente quer ser essa pessoa. Terceiro, o acúmulo na sombra. Mas as partes negadas não desaparecem. Elas se acumulam no inconsciente e ganham energia psíquica autônoma. Começam a ter vida própria. Quarto, a enantiodromia. Jung descobriu um princípio psicológico fundamental. Quando qualquer posição extrema é mantida por tempo prolongado sem integração consciente, ela tende a se converter no seu oposto. Amor devocional extremo, sem reconhecimento das polaridades internas, cria pressão para o oposto, a traição. Quinto, a atuação inconsciente. Um dia, a sombra age. Ela não pede permissão. Ela simplesmente age. E o homem consciente observa, horrorizado, como se fosse espectador de suas próprias ações. Sexto, a culpa paralisante. Depois, vem a culpa devastadora, porque o homem consciente não reconhece o ato como seu. Daí a frase universal: não sei o que me deu. Você vê o problema? Não é que o homem seja mau, é que ele está vivendo fragmentado. E essa fragmentação cobra seu preço. Mas aqui está o que Jung nos ensinou de mais libertador. Se a traição é sintoma de fragmentação inconsciente, a solução não é punição moral, é integração consciente. E é isso que vamos explorar agora. Então, o que fazer com essa verdade devastadora? Como um homem que ama, que quer ser fiel, que valoriza seu casamento, pode proteger-se da insurreição da sombra? A resposta está em 5 chaves mentais que transformam fragmentação em integridade. Primeira chave: reconhecimento silencioso da sombra. Em um momento de quietude, pode ser de manhã antes de começar o dia ou à noite antes de dormir, pergunte-se mentalmente: que parte de mim eu finjo não existir? E então, simplesmente observe. Não julgue, não reprima, não justifique. Apenas observe. Impulsos sexuais que você considera indignos vão surgir. Desejos de aventura que você julga imaturos vão aparecer. Necessidades de validação que você chama de fraqueza vão se manifestar. E quando eles surgirem na consciência, sussurre internamente uma frase simples, mas revolucionária: isso também é meu. Não, isso é errado. Não preciso eliminar isso. Simplesmente, isso também é meu. Porque quando você reconhece a existência de um impulso, ele perde poder autônomo. A sombra só age sozinha quando é mantida no escuro. Segunda chave: observação da máscara social. Durante suas interações cotidianas, no trabalho, em casa, com amigos, comece a perceber quando você está representando um papel. Identifique internamente: este é o eu persona. Este é o papel que estou desempenhando agora, mas onde está o eu autêntico? Note a distância entre quem você mostra ser e quem você sente ser. Não para eliminar a persona, ela é necessária para viver em sociedade, mas para não se identificar completamente com ela, para lembrar que há um self mais amplo, mais complexo, mais contraditório sob a máscara. Terceira chave: compreensão da atração. Esta talvez seja a prática mais poderosa.
Quando você sentir atração por outra pessoa, e você vai sentir, porque sentir atração é parte da condição humana, pause mentalmente. Não haja, não reprima. Pause. E pergunte-se mentalmente: que qualidade nesta pessoa me fascina? Talvez seja a liberdade, talvez seja a aventura, talvez seja a vulnerabilidade emocional, talvez seja a intensidade intelectual. Identifique com precisão a qualidade. E então faça a pergunta revolucionária: esta qualidade vive em mim, não reconhecida? Porque na maioria das vezes, a atração que sentimos por outra pessoa é a atração por aspectos não integrados de nós mesmos. Quando você traz essa consciência, a compulsão diminui. Você para de precisar da outra pessoa para acessar aquela qualidade. Você começa a integrá-la em si mesmo. Quarta chave: diálogo interior com polaridades. Aqui está uma verdade que a sociedade não ensina. Você pode amar sua parceira e sentir desejo por novidade. Você pode valorizar estabilidade e anseiar por aventura. Você pode querer fidelidade e sentir atração por outras pessoas. Essas polaridades não são contradição patológica, são polaridades humanas. O problema não é sentir as polaridades, é negar uma delas. Então, quando perceber contradições internas, em vez de reprimir uma das polaridades, sussurre internamente: amo minha parceira e desejo novidade. Ambas são verdades, ambas são minhas. Permita que as contradições coexistam na consciência, sem exigir resolução imediata. Porque quando você permite que polaridades coexistam conscientemente, elas param de lutar pelo controle. Elas se integram. Quinta chave: prática da presença integrada. Todo dia, ao acordar, antes de assumir seus papéis sociais, respire profundamente e reconheça mentalmente: sou todos os meus eus. O marido, o profissional, o pai, mas também o aventureiro, o sexual, o vulnerável, o contraditório. Sou todos os meus eus. E durante o dia, quando sentir fragmentação, quando perceber que uma ilha está tentando agir sozinha, retorne mentalmente a essa inteireza. Pergunte-se mentalmente: estou agindo a partir do todo ou de uma ilha? Esta simples pergunta pode ser a diferença entre escolha consciente e atuação compulsiva da sombra. Deixe-me contar agora a história completa de Alfredo. Alfredo tinha 49 anos quando traiu sua esposa após 25 anos de casamento. A descoberta foi devastadora. Quase perdeu tudo: a família, o respeito dos filhos, a confiança da mulher que tinha sido sua companheira por quase 30 décadas. No fundo do poço, Alfredo procurou terapia junguiana. Nos primeiros meses, ele tentava explicar racionalmente: estava em crise de meia-idade, a outra mulher me fazia sentir jovem, minha esposa tinha mudado. Mas a terapeuta continuou fazendo as perguntas certas, e lentamente, Alfredo começou a perceber algo perturbador. A outra mulher era livre, aventureira, espontânea. Exatamente as qualidades que sua esposa tinha quando se conheceram. Mas ao longo do casamento, tinha sido Alfredo quem reprimiu essas qualidades nela. Ele cobrava seriedade. Ele exigia responsabilidade. Ele criticava quando ela queria viajar, experimentar coisas novas, ser espontânea. Ele tinha matado na esposa exatamente aquilo que o atraiu nela. E depois, projetou essas qualidades mortas em outra mulher. A revelação foi dolorosa. A outra mulher não era outra mulher. Era parte de mim que nunca deixei viver. Eu traí porque estava traindo a mim mesmo há 25 anos. Alfredo passou os 3 anos seguintes em trabalho profundo de individuação, reconhecendo sua sombra, integrando polaridades, reconstruindo o casamento sobre base de autenticidade e não de papéis sociais. Hoje, 7 anos depois da traição, Alfredo diz: o meu casamento é mais verdadeiro agora do que nunca foi. Porque pela primeira vez, quem está no casamento sou eu, inteiro.
não apenas a ilha que finge não ter outros desejos. E sua esposa, que escolheu permanecer e reconstruir, diz: eu não tenho um marido perfeito, eu tenho um marido real, e prefiro 1000 vezes a verdade imperfeita à mentira perfeita. Esta é a história de integração, de um homem que enfrentou sua sombra e se tornou inteiro. E pode ser sua história também. Então vamos recapitular esta jornada em 3 atos. Primeiro ato: o problema. A traição masculina não é ausência de amor, é presença de fragmentação inconsciente. É o sintoma visível de uma psique dividida, onde partes não reconhecidas ganham autonomia e agem sem permissão da consciência. O homem que trai amando não é monstro, é um ser humano fragmentado, que nunca aprendeu a integrar suas polaridades. Segundo mecanismo: a sombra age quando negamos partes de nós, não por maldade da sombra, mas por pressão psíquica. Desejos reprimidos acumulam energia, e um dia essa energia explode. A ânima projetada faz com que busquemos em mulheres externas aquilo que deveríamos integrar internamente. E a persona rígida cria distância cada vez maior entre quem parecemos ser e quem realmente somos. Terceiro ato: a solução. Integração consciente das polaridades através do trabalho de individuação. Reconhecimento da sombra. Observação da persona. Compreensão das projeções. Diálogo com contradições internas. E prática diária de presença integrada. A fidelidade verdadeira não nasce da repressão do desejo. Nasce da integração consciente de todos os desejos, seguida de escolha consciente de caminho. E agora, deixe-me fazer a você a pergunta transformadora que pode mudar tudo. Que parte de você está gritando por reconhecimento neste exato momento? Que impulso você tem negado? Que polaridade você tem reprimido? Que aspecto de si mesmo você preferiria não ser? E você tem coragem de olhar para essa parte sem julgamento, sem repressão, sem destruir o que ama? Porque aqui está a verdade que Jung nos ensinou. Não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz. Nos tornamos iluminados tornando consciente a escuridão. A fidelidade verdadeira não é a ausência de desejo. É a integridade de quem reconhece todos os seus desejos e escolhe conscientemente seu caminho. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser inteiro. Um homem inteiro sente atração por outras pessoas, mas não precisa agir nessa atração porque não está buscando completar-se através dela. Ele já é completo. Um homem inteiro reconhece seus impulsos de novidade, mas não precisa destruir seu casamento para vivê-los. Ele encontra formas conscientes de integrar novidade dentro da relação, ou dentro de si mesmo. Um homem inteiro aceita suas contradições e não se fragmenta tentando ser apenas bom. Ele é complexo e está em paz com sua complexidade. Que esta reflexão seja o primeiro passo da sua jornada de integração. Porque um homem inteiro não precisa fragmentar sua vida para sentir-se completo. Ele já é completo. E essa completude não o torna imune à tentação, mas o torna capaz de escolha consciente. E escolha consciente é liberdade verdadeira. Que você tenha a coragem de olhar para sua sombra, de reconhecer suas polaridades, de integrar seus opostos. Que você se torne inteiro, com a consciência iluminada pelo saber.